Evangelho de Mateus, nós paramos, né? Primeiro quero agradecer a Deus, queremos agradecer a Deus, primeiramente eu agradeço, e também como os irmãos juntos, né? Por ter trazido nós aqui, nós já louvamos Ele, Ele é digno do nosso louvor. Os hinos do cantor cristão são os hinos mais preferidos que tem. Os hinos do cantor cristão. O cantor cristão, não foram, os homens que compõem esses hinos não foram inspirados. Eles usaram a Bíblia. Os hinos, tanto os hinos faz oração, prega o evangelho, etc. Muitas coisas. E as igrejas, inclusive as batistas, não deixam de cantar o hino cristão. A gente vê muito no YouTube, né? A mulher assiste lá, tem bastante nessas igrejas batistas cantando o hino do cantor cristão. É maravilhoso ver cantar o hino do cantor cristão. Então, nós vamos até o versículo 17. Vamos ler o versículo 17. Vamos ler alguns versículos primeiro. Versículo 17 de Mateus, capítulo 8. Diz assim: para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz: Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. E Jesus, vendo em torno de si uma grande multidão, ordenou que passasse para o outro lado. E aproximando-se dele um escriba, disse-lhe: Mestre, onde quer que fores, eu te seguirei. E disse-lhe Jesus: as raposas têm covis e as aves do céu têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde inclinar a cabeça. E outro de seus discípulos lhe disse: Senhor, permite-me que primeiramente vá sepultar meu pai. Jesus, porém, disse-lhe: segue-me e deixa os mortos sepultar os seus próprios mortos. Então, irmãos, vou parar aqui. Então, aqui, no versículo 18, que Jesus vendo em torno de si, Jesus vendo o povo que estava em volta dele, ele viu que era uma grande multidão. Jesus arrastava uma grande multidão. Aí ele deu ordem para as pessoas passarem para o outro lado. Aí, as provas do discipulado nós vamos ver aqui. Essas instruções que Jesus ele dava, Jesus dava muita instrução. Jesus dando as instruções para o início da igreja primitiva, começando para os discípulos, os apóstolos, a igreja iniciou ali, e Jesus ia dar uma instrução para eles, e essa instrução vem até hoje, que nós aprendemos muito. Então vemos aqui a instrução de Jesus aos seus discípulos, e para nós também, que estamos seguindo no caminho dele. Nós estamos seguindo o caminho de Jesus. Nós não estamos seguindo o caminho sem rumo, sem um alvo, seguindo o caminho de homens, por exemplo. Temos a instrução por escrito neste livro, um livro que é inspirado por Deus, por intermédio do Espírito Santo. Basta ler com bastante atenção e também com bastante amor, vontade de aprender para servir Cristo Jesus. Se nós não lermos, não tiver vontade, não vai ler a Bíblia. Se nós não tivermos desejo de aprender, não vamos ler as Escrituras. Não é só ter uma boa intenção, é ter amor, ter vontade. E no versículo 19, então dizemos:
que aproximou dele, fala que aproximando dele um escriba, disse-lhe: Mestre, aonde quer que fores, eu te seguirei. Quando Jesus andava pelo caminho, um homem disse a ele: eu te seguirei para onde quer que fores. Esse escriba disse. Jesus responde no versículo 20, vamos ler o versículo 20. E disse-lhe Jesus, ele falou: as raposas têm covis, que a raposa tem cova, tem sua morada, até onde ela mora. Ele falou: e as aves do céu também têm ninhos, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Não falou que a ave do céu tem morada, é um ninho dela, que ela vai para criar os filhotes. E cada aves na mata, ela tem um lugar de pouso dela nas árvores. Irmãos, eu lembro que nós éramos meninas, tinha 2 moitas de bambu em frente à nossa casa. Então os pássaros já estavam acostumados a nu preto, a nu branco. Então chegava, os pássaros, eles vinham tudo posado no bambu. Quando chegava de manhã cedo, era uma orquestra. Pássaro preto, você não vê mais o pássaro preto, cantava bonito. Canarinho, quantos canários que cantavam, alegravam o sertão. Nós alegrávamos com os barulhos dos passarinhos. Os bem-de-vista, passarinho tudo, moravam na beira do rio, no mato, né? Então aqui ele fala que o filho do homem, aqui no versículo, significa também um ser humano. Jesus foi um ser humano como nós, mas nunca provou pecado. Foi tentado, mas não pecou. Especialmente nas declarações daquilo que é típico da humanidade, em geral. Este uso é semelhante à chamada de Ezequiel, o profeta, por Deus, filho do homem. No texto de Ezequiel, capítulo 2, versículo 1, disse assim: E disse-me, filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. Então apareceu aquela visão para Ezequiel, falou: fica em pé, vou falar contigo. Então quer dizer, filho da raça humana, chamado de filho da raça humana, como os filhos dos homens. Com este título, Jesus também se refere a si mesmo, falando para Ezequiel e falando dele mesmo, que era o filho do homem. Quanto ao previsto sofrimento, morte e ressurreição, desde o Antigo Testamento já foi profetizado, que ele cumpriria em favor da humanidade. A humanidade perdida, sem salvação. Então Jesus já prevendo, falando muitas coisas em enigmas, em símbolos, em revelações, que ele ia cumprir em favor da humanidade perdida, que ele ia morrer na cruz para salvar a humanidade. Fielmente pode referir-se ao Filho do Homem que aparece no julgamento no fim dos tempos. Esse Filho do Homem que pareceu a Ezequiel e andou junto com os discípulos, lá apareceu em visão. Jesus no Antigo Testamento não andou em corpo. No Novo Testamento, aí ele se manifestou nascendo uma mulher. E eis que vai no fim dos tempos, Mateus 24, 30, 26 e 64. Este uso provém também de Daniel, capítulo 7, 13 e 14. Ele fala assim: eu estava olhando nas minhas visões dentro da noite, falando de Daniel, e eis que vinha nas nuvens do céu como filho do homem. Como filho do homem, não era como a visão, dirigiu-se ao ancião de dias,
e o fizeram chegar até ele. E foi-lhe dado o domínio, e a honra, e o reino, para que todos os povos, nações, e línguas o servissem. O seu domínio é um domínio eterno, que não passará, o seu reino tal, que não será destruído. Então ele está falando de Jesus, que o domínio que todas as nações, quer dizer, todos os povos, todas as línguas estrangeiras, brasileiras, essas línguas, o servir. Então vai servir a Jesus. Vai servir. Já começando desta vida, quem se converte, aceita Jesus, ele passa a servir a Cristo. E o seu domínio é um domínio eterno. Esse domínio Jesus vai ter no reino milenar, quem vai ser o líder. Hoje é o líder, o mandante, ele é o nosso líder eterno. Ele fala que não passará o seu reino tal, que não será destruído. O Filho do Homem aparece diante do ancião de dias e recebe o domínio eterno. Jesus pode ter usado a expressão Filho do Homem para evitar o uso de Messias. Por isso que ele disse aqui, diz a história, que ele para não usar o nome o Messias. Por que ele não evitou isso? Por causa das concepções populares de que o Messias seria líder político, que um traço militar, o que Israel esperava. Então veio o Filho do Homem. E no versículo 20, que nós já lemos, disse-lhe Jesus: as raposas têm covis, as aves dos céus têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Então quer dizer que a terra, o mundo, tem espaço para todos. As raposas, os pássaros, mas não há lugar para Cristo no coração do homem. O coração do homem é tão fechado, tão duro, o homem é tão duro de abrir as portas para receber a Cristo, mas abre as portas e o mundo tem aberto a porta para todos viverem. Mas só que no coração do homem não tem espaço para que Cristo entra. 21. Bom, e outro de seus discípulos lhe disse: Senhor, permita-me que primeiramente vá sepultar meu pai. Cuidar do pai até que ele morre é uma boa ação que o filho faz para cuidar do pai. Deve, mas o filho não deve, por causa de cuidar do pai, os deveres dele, e não querer seguir a Cristo. Nada deve ter como obstáculo no caminho de Cristo. Quando nós estamos seguindo a Cristo, os irmãos, nada deve haver no nosso caminho que impeça nós servir a Cristo. Tem muitos discípulos de Cristo que não estão seguindo a Cristo por algo que está atrapalhando na sua vida. Tem muitas coisas hoje. Tem muitas coisas que atrapalham: emprego, casamento, diversões, etc. Diversões não é pecado, dependendo da hora. Na hora. Mas se aquilo ali atrapalha servir a Cristo, é pecado. Como o apóstolo disse em Hebreus: cuidado com todo o embaraço que tão perto nos rodeia. E o embaraço pode se tornar pecado, lá em Hebreus 12, de tão perto nos rodeia. A gente deve observar isso. Às vezes a pessoa consegue algumas coisas no trabalho, no compromisso, que atrapalha seguir a Cristo. O que quer dizer a expressão
expressão deixa os mortos enterrados em os seus mortos. Com isso, Jesus ele resume que esperar o pai morrer para receber a herança, fecha aspas. É uma atitude que mostra que o discípulo estava focado em coisas materiais ou coisas mortas. Se nós estivermos focados em coisas materiais, então estamos enfocados a nossa visão, o nosso tempo em coisas mortas. Essas coisas nunca acabam. Daí a sua expressão, deixa que os mortos enterrem os seus mortos, seus próprios mortos. Ou seja, aquele que só visa o mundo material já morreu espiritualmente. Deixa os mortos sepultarem os seus próprios mortos. Morto espiritual sepultando morto espiritual. Ou um morto que morreu, que não está vivendo mais, está morto. E os mortos espiritual. Se a pessoa vai seguir a Cristo, então ele vai querer, não, que quando meu pai não morrer, eu não vou aceitar Cristo, eu vou ficar cuidando dele. Então deixa os mortos que cuidam dos seus mortos. Então versículo 23. E entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. Os discípulos eram teimosos, eram persistentes. Já por isso que chama de discípulo. A nossa fé, irmão, a nossa fé hoje, ela é um termômetro que mede a temperatura da nossa vida espiritual. Assim como coloca o termômetro para medir a nossa febre, como é que está a quentura do corpo, a temperatura do corpo, então a nossa fé também, cada um sabe da sua fé. Ela vai medir a temperatura espiritual. Como é que está a temperatura espiritual? Está quente? Você está fervoroso na vida espiritual? Ou está morno na vida espiritual? Ou está frio na vida espiritual? Então, é isso aí. Portanto, o que está à nossa vista, muito quer ver. O que conseguimos tocar nos quer ver, o que nós conseguimos tocar, palpar com as nossas mãos. Não é para nós sinal de fé. Aquele que percebe, eu quero ver para crer. Tomé queria ver Jesus. Eu tenho que ver para crer. Então não é sinal de fé. É sinal de dúvida. Quem não tem fé, não tem dúvida. Para viver a fé, precisamos ir mais além. Como? Mesmo que nada comprovemos, nem vejamos, nem sintamos, o que nós não vemos, o que nós não temos se comprova, não estou vendo, como eu vou ter prova que Jesus existe, que Deus existe, se eu não vejo Deus, se eu não ponho a mão em Deus, num apalpo, como? Se nem sinto, não, aí é que está equivocado. Nós vemos Jesus, não vemos Jesus literalmente, mas sabemos que Ele está muito perto de nós, Ele age nas nossas vidas. Então o cristão tem uma diferença muito grande do não cristão, porque nós não precisamos ver, né? Vemos Jesus pela fé, cremos pelas Escrituras Sagradas que nós estudamos. Então, o versículo 24. E eis que no mar se levantou uma tempestade tão grande que o barco era coberto pelas ondas. Ele, porém, estava só dormindo. Como diz o ditado antigo. Quem quer lembrar o que fala? Está tirando uma soneca, não provisória assim, né? Não é à noite. Então, irmãos, o que a tempestade nos ensina? Todas as coisas na Bíblia têm um ensinamento para nós.
A tempestade, ela revela a nossa limitação e fragilidade. O quanto que nós somos frágeis. Quando vem uma tempestade, não é a tempestade de chuva, de tempo, a tempestade nas nossas vidas. Sofrimento, preocupação, ansiedade. Me falaram para mim que essa dor na coluna minha irmã disse, olha, a pessoa é muito estressada, fico muito ansiosa da dor na coluna, aquelas que passou por isso, fico muito estressada, muitos problemas, começou a atacar dor na coluna, e podia ser isso também. Mas também ela também, com tudo isso que passamos, mas também pode nos ensinar lições preciosas. Por isso que nós não devemos reclamar das tempestades, do sofrimento, nós reclamamos. Reclama do calor, tem aquele que fala não deveria, né? Reclama do frio. Se faz frio, não está bom. Se faz calor, não está bom. O ser humano não tem jeito. Só Deus mesmo, como diz, só Deus na causa. Se Deus não estiver na causa, tem outro na causa, hein? Então, nos violentos temporais que podemos alcançar ouvir as visões mais profundas sobre o poder e o amor de Deus. Você quer ver depois fazer você orar bastante? É fácil. Quando vem um temporal de chuva, vem o vento que vem zoando, aí você entra na oração. Deus me livra, me guarde da tempestade. Eu tenho esse hábito, costume. Nessa hora, proteger nosso lugar, nossa casa. Ora, por favor, que a casa nossa não seja o que é assaltada, a casa dos nossos irmãos, nossas famílias. Porque o chefe de família, ele tem um dever, um compromisso, um conceito, um amor, um desejo, dele ora para a família dele. Está longe, mas Deus está em todo lugar. Ele ora para a família presente, família, os irmãos em Cristo, as igrejas. É interessante. Os irmãos, o quanto eu venho olhando, orando, continuo orando com o irmão Vanderlei, Justo, para eles voltarem, afastados. Parecia que não ia ser ouvido. Eu acho que não foi só eu acho que mais irmãos. Os irmãos, eu não vi ele esse dia, está animado, bem. Então quer dizer que a gente não pode exigir muito esperar, né? Tem uma base, mas mudou bastante. E nos violentos temporais podemos alcançar a vitória. Como que nós vamos ter vitória se ficar na boa? Nada acontece. Como que Paulo disse lá em Romanos, capítulo 5, que quem tem paciência, ele vai ter experiência. Se você tem paciência, você vai ter experiência. Se você tem a experiência, a paciência, você tem esperança. Tem que ter tudo. Você tem esperança, depois por causa da paciência, se não tiver paciência, não vai esperar. Se você não tiver paciência de suportar aquilo, você não vai ter experiência na sua vida e para falar para os outros. Então aí, por passar por isso, nós podemos depois alcançar e ver o poder, as visões mais profundas que nós enxergamos. Para nós enxergar as visões profundas, tem que passar por dificuldade. Não é fácil. Todas as coisas você vai conseguir, tem que ser com esforço. A salvação é de graça, mas a experiência tem um custo. A santificação tem um custo, tem um preço. Você deve renunciar. Então, a tempestade não vem para nos derrotar. Deus é misericordioso, e sim para nos fortalecer mais. O Evangelho de Marcos, capítulo 4, versículo 37 a 41, diz assim: E levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco. Olha bem, já tem lá como em Marcos também está escrito. As ondas por cima do barco. Quem é que vai passar medo? E subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia, afundava, morrer tudo. Eles viam
E ele estava na polpa dormindo, Jesus estava na polpa dormindo, sobre uma almofada, bem tranquilo. E despertando-o, dizendo-lhe: mestre, então ele falou: mestre, não te dá que pereçamos? Acordou Jesus lá, vou morrer tudo. E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te. Pensa se vai levantar alguém do mar: cala-te, mano, aquieta-te. Eu só me olhando, né? E o vento se aquietou e houve grande bonança. Por isso que tem até o hino. Se for o hino cantor cristão, é difícil ter um hino cantor cristão, não fazer em água. Houve grande bonança. 40. E disse-lhe: por que sois tão tímidos? Jesus chama a atenção: por que vocês são tão tímidos? Ainda não tem fé? Vocês não estão preparados? 41. E sentiram um grande temor e diziam uns aos outros: mas quem é este? Olha, esses homens estavam tão acostumados com Jesus, não era tão normal. Mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Então, 25. E os seus discípulos, aproximando-se, o despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos, que perecemos. Salva do quê? Daquele momento, da tempestade, que salvos eles eram seguidores de Cristo. E ele disse-lhes, Jesus disse-lhes: por que temeis, homem de pequena fé? Se aquele discípulo Jesus chamou de pequena fé, agora você imagina nós. Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. Em Salmos 107, versículo 29, diz assim: olha, desde lá a Bíblia inspirada diz assim: faz cessar a tormenta e acalma-se as suas ondas, contando que Jesus ia fazer, já trabalhando já. O trabalho de Deus, do Espírito Santo, vem de longe, lá do Antigo Testamento. Olha, a mesma coisa nós hoje aqui. Nós estamos pregando, ensinando que nós temos irmãos, falando que vai acontecer no fim do mundo, que nós temos já, mas eles não tinham nada escrito. Então, estava escrevendo o Salmo, ele não tinha para frente nada de escritura escrito, e falando assim, que isso ia acontecer um dia mais para frente. Mais de 1000 anos, 2000 anos, vai acontecer isso. Então se alegraram porque se aquietaram, assim os leva ao seu porto desejado. No versículo 30 aqui de Salmo 107. Então aquietaram, contou que ia acontecer isso. Isso que é profecia. Agora dizer as profecias de hoje, não digo. Nos dá a possibilidade de clamarmos ao Senhor, mas, ou seja, buscaremos a Deus, o Deus do Todo-Poderoso, no meio da nossa aflição, ou seja, ela que for. Então nós devemos estar nesse desejo. E o 27, e aqueles homens resultaram, maravilharam, dizendo: que homem é esse que até os ventos e o mar lhe obedecem? No Evangelho de Marcos escreveu isso. Aqui, Mateus, primeiro escreveu Mateus, depois Marcos, repetindo a mesma cena com algumas palavras diferentes. Resultado: só Deus pode abrandar o mar e aparecer como o Senhor da tempestade. E tem várias passagens em Salmos, tem Salmo 29, 3, 4, 65, 5.7, 89.9, 107, 23, 30. Agora 28, aqui em Mateus 8. E tendo chegado ao outro lado, a província dos Gergesenos, saiu
ao encontro 2 endemoniados vindo do sepulcro. Tão ferozes eram que ninguém podia passar por aquele caminho. Olha bem, vamos ler de novo. E tendo chegado ao outro lado, a província dos Gergesenos, saíram ao encontro dois, não era muito, não, 2 endemoniados, vindo dos sepulcros, lá no cemitério. Tão ferozes eram que ninguém podia passar por aquele caminho. Nós 2, mas tinha demônios. Os irmãos, daquele tempo, quando eu era criança, menino, acontecia muitas coisas. Eu não sei. Hoje não tem certo. Se eu contar para vocês, eu acredito que com o meu avô, aconteceu isso com o meu avô. Você imagina só. Lembrei agora essa história aqui. Nunca contei nem em casa da mulher, eu lembrei agora. Tinha a Fazenda Paraíso, que a divisa lá. Aqui um parente que fala isso. Quem vai lembrar disso? Meu irmão Mauro, que ele é mais velho. Agora eu não sei se vai lembrar do que eu falava isso. Falou isso, né? O meu avô estava trabalhando na roça do Minguim, na divisa da fazenda. Não pode conhecer a ponte lá, né? Se passou por lá. E por lá de lá a fama do avô era espiritismo, então ele fazia o centro espírita. E ele morava na divisa, uma casa grande. Agora eu vou mostrar foto para vocês. Uma casa numa área grande, ele morava e fazia o trabalho dele. E vinha gente tudo lá no centro espírita. E eu, menino, quando ele morava na casa, participava também. Eu e o Mauro, porque ficar debaixo da mesa, brincando com as crianças. E de lá veio um louco, demoniado, 2 pessoas carregando um homem de mordendo, esperneando. Falou, lá do outro lado deu ser pastor Arrabal. Só ele que dá jeito. A fama dele corria. Vieram, atravessaram o rio lá e vieram. O vô disse que já teve visão. Você imagina só isso, o espiritismo, né? Complicado. E quando ele veio assim, se falasse que o profeta não acredita nisso. Isso aconteceu, mas a parte maligna, porque o vô, ele era um homem sistemático, direito no negócio, né? Mas bondade com os outros não tinha, não. Amor não, né? Nem com a família, né? Não tinha nada. Bem com os filhos, né? Bem, aí essa minha vida, quando chegou a distância do médico, o vô falou, está amarrado em nome de Jesus. Se quietou, ficou tudo. Para voltar, ele falou assim para ele, para voltar. Olha, lembrei agora, estava o quê? O Espírito. E ele falou, amarrado em nome de Jesus. Livrou o homem. Pronto. Você acha? Vamos continuar aqui. Então, eles chegaram, e tendo chegado ao outro lado da província, então, quando se fez o demoniado. A região aqui é identificada em Marcos e Lucas como a terra dos Gergesenos. Tive que procurar entender o que quer dizer Gergesenos. Não sei se não pode, já procurou. Se na Bíblia se tem outro nome aí, eu não lembrei. Gadarenos. Hã? Aqui na minha é Gadarenos. Aqui está escrito Gergesenos. Então, tem que ver no Google que diz. Então, Marcos 5 diz, provavelmente um destes 2 endemoniados fosse excessivamente violento, e assim Marcos e Lucas mencionam. Mateus está interessado na dupla prova do testemunho, não preocupou com outras coisas, ele preocupou com o testemunho, esses outros já explicou. Então, se eu tivesse estudado essa parte cedo, hoje eu tinha procurado isso aqui no 29. E eis que chamaram, dizendo, que temos nós contigo, Jesus, Filho de Deus? Vieste aqui atormentar-nos antes do tempo? Eles provocavam que eles sabiam por que eles falaram antes do tempo. Então, porque eles achavam que o tempo, Jesus tinha um tempo de julgar. É no dia do juízo, agora vem agora que deixa nós em paz aqui. Então, clamando, falavam, dirigindo-se a Cristo. Ele dizia, o que temos nós contigo, Jesus, Filho
chamam Jesus Filho de Deus. Porque eles sabem, o demônio sabe, Satanás sabe que é o Filho de Deus. Os demônios tinham mais inteligência que os discípulos de pensamentos modernos hoje. Tem porque eles são espírito, e nós temos limitação. Então, veio aqui para nos atormentar antes do tempo, que é o julgamento, está em Apocalipse, capítulo 20, versículo 1 e 3, fala o grande julgamento. Ele sabia dos seus destinos já, eles já sabiam, o diabo sabe, os demônios sabem, os demônios são os anjos, né? Os anjos caídos, que eles estavam debaixo de condenação, eles sabiam que para eles não tinha salvação, mas só que eles tinham julgamentos ainda, porque os demônios, irmãos, eles não estão lá no inferno, o diabo não está lá no inferno. As pessoas que morrem estão sofrendo mais, eles estão lá. Ele é condenado, sabe? Ele está procurando, trabalhando, tentando, para que leve mais pessoas, atrapalhando a pessoa a seguir a Cristo. Os demônios, ele não habita em nós, quem habita é o Espírito Santo, ele está por fora. Ele está por fora trabalhando, ele põe tropeço, põe uma coisa, põe outra, para nós atrapalhar. Ele sabe que a salvação não tira, mas pode tirar galardão. Então, os demônios aparentemente fazem uma reclamação. Ainda não é o tempo do dia do juízo, porém Jesus está presente, quebrando o poder das trevas. Versículo 30. E andava pastando diante dele uma manada de muitos porcos. Não é por acaso, todas as coisas acontecem. Ora, andava pastando não longe. Outra versão diz, andava pastando não longe deles uma grande manada de porcos. E os demônios rogavam-lhe, dizendo: se nos expulsos, permite-nos que entremos naquela manada de porcos. Deixa os homens habitarem os porcos. Quer dizer, deixa os homens habitarem os porcos. Eles são da parte de Satanás, são dos porcos, parte de Satanás, o príncipe dos demônios. Por isso que os adventistas querem comer carne de porco. E nós estamos comendo carne de porcos. Jesus expulsou o servo de Satanás como sinal da chegada do reino de Deus. Como sinal, ele expulsou. Versículo 32, vamos parar aqui e continuar. Que vem, sabe? Domingo que vem, Deus não me diz. E ele lhes disse: ide. Ele atendeu e ele lhes disse: ide. E saindo eles, se introduziram na manada dos porcos, e eis que toda aquela manada de porcos se precipitou no mar por um despenhadeiro e morreram nas águas. Jesus permitiu que os demônios entrassem nos porcos, talvez porque o dia do juízo não havia chegado. Um evento subsequentes demonstraram os perversos valores da comunidade, que preferia seus porcos ao livramento de dois seres humanos. Lucas 8:31. Então registra o apelo dos demônios para não ser enviado ao abismo. Então, dada a manada dos porcos. Amém? Então vamos louvar a Deus, possamos estar aqui à noite agradecendo pela presença dos irmãos e agradecemos a Deus. Que hino vamos cantar? Deus tem propósito em tudo, né? Mas que viagem perdida foi essa de Jesus, né? Os discípulos atravessaram o mar a noite inteira, quase morreram afogados, para chegar lá, encontrar dois endemoniados, né? Derrubar os corpos ao fundo do mar e ser expulsos de lá. Quer dizer, a gente não vê vantagem nenhuma nisso aqui, né? Para nós, né? Que viagem perdida foi essa.
Se fosse tudo convertesse, se quiser, a gente ia ver, né? Certo. Que loucura. Deus sempre para nós. Nós ainda animar quando nós saímos do lugar e tem uma viagem perdida, volta animado. Veio, né? Eu não fui lá, não tive vitória. Ainda foi expulso de lá. Já foi isso, ser expulso, não compreender a vacilação. E ser expulso foi derrota, a gente pode ficar desanimado, mas Jesus não. Então, tentar, o sentido de nós devemos desanimar. Mesmo que vão a uma viagem perdida, vai no lugar que não completa o Evangelho. Acontece qualquer peça no versículo lá. Pronto, certo. Vem para trás, com a mão, as mãos abanando. E o inimigo? 412. 412. Porque Cristo é difícil. Eu vou gravar. 412.
Termina o coração, irmão Paulo. Esse hino, daqui a pouco a minha voz. Orar por Luiz Fernando. Mas Marina falou ontem, convidou ele ontem. Diz que ele vai voltar. Também está na hora de voltar. Já gastou tudo que tinha. Já gastou tudo que tinha, não tem mais nada. Tem problema. Eu vou comparar com o filho pródigo. Senhor, né, agradecemos, né, por mais esse culto aqui, né, por essa hora na sua casa, por tudo que o Senhor tem feito por nós, né, até o dia de hoje. E rogamos, né, pedimos que possa estar nos abençoando, né, nós, os irmãos da nossa igreja, nossos irmãos da casa, nossos familiares, abençoando, né, com a falta que necessitamos. Nos prepare para o culto da noite, né, essas pessoas que estão, né, com desejo de voltar, por causa disso, Fernando. Que o Senhor possa trabalhar no coração deles, temos né, vocês também. E nos prepare para o culto da noite, né, que estamos aqui. Abençoe o pastor da direção, né, nos dê um bom dia, né, descanso, paz. E tudo isso nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém.